Queridos irmãos, estão todos bem? Eu espero sempre que estejam desfrutando de saúde, de alegria, né, de segurança e de fé. Né? Precisamos ter fé para perseverar, né, no mundo em que nós vivemos. Perseverança. É isso que eu gostaria de conversar com os irmãos neste vídeo. Perseverança. Na nossa reunião de oração de ontem, nós oramos pela perseverança dos irmãos, pela perseverança na crença de que Deus é maior que a pandemia. Infelizmente, os problemas vão surgindo, as notícias verdadeiras e até mesmo as notícias falsas invadem, né, a nossa mente e vão trazendo para nós uma coisa chamada medo. E esse medo nos faz muitas vezes também desconfiar que esse vírus invisível aos nossos olhos, né, ele é mais poderoso que o Deus que fez o universo. Acabamos ficando com mais medo do vírus do que confiança em Deus. Isso não estou dizendo que devemos ser negacionistas, não existe o vírus, e muito menos relaxados, né, em relação às precauções. Temos que nos precaver, sim. O vírus existe, sim. Ele faz mal? Sim. Ele tem matado pessoas? Tem. Mas nós acabamos pensando muitas vezes que ele é muito maior e muito mais poderoso do que o nosso Deus. Eu não estou falando em relação à frequência em cultos e trabalhos presenciais, não, isso é de cada um dos irmãos, alguns se sentem bem participando e outros não, mas estou falando de um medo exagerado desse vírus e que este medo exagerado acabe levando à desconfiança que ele é mais forte do que Deus. Para isso que nós precisamos de perseverança. E as Escrituras nos ensinam da seguinte forma, em Tiago, capítulo 1, Tiago, irmão do Senhor Jesus, capítulo 1, versículo de número 25, diz assim: Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então ele está falando a respeito de perseverar naquilo que nós recebemos através da lei perfeita, da lei da liberdade. A lei perfeita, sim, a lei do Senhor Deus. E a lei da liberdade é que Cristo morreu por nós. Não apenas ouvintes negligentes, temos que ser praticantes. E diz que quando nós somos operosos praticantes, nós recebemos do Senhor duas coisas. Bem-aventurança, essa pessoa é bem-aventurada, é feliz em tudo que realiza. E o que ele faz se realizará de maneira que Deus abençoando, não é? Então, ele está nos dizendo que é importante para termos a perseverança, continuar no nosso estudo da palavra, continuar na nossa consagração a Deus. Ainda em Tiago, capítulo agora 5, Tiago 5, versículo 11, nós lemos assim: Eis que temos por felizes os que perseveram firmes, tendo ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Olha só, né? Temos por felizes os que perseveram firmes. Né? E acrescentou aqui a palavra firmeza. Ele está dizendo que é perseverante ao se oferecer, ele suporta as dores que a perseverança nos traz, ele suporta, ele tolera as consequências da nossa perseverança. Sim, a perseverança traz consequências. Perseverança na santidade, nós vamos retirar de nós aquilo que nos leva ao pecado.
Perseverança na crença em Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador nos trará sofrimento no sentido de que os outros vão zombar de nós. Isso machuca. Mas essa perseverança, diz o texto, inspirado pelo Espírito Santo, que é um fator de felicidade, de alegria, bem-aventurado. Bem-aventurado. Eu quero ler mais 3 textos para os irmãos, agora no livro de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 1, versículo 14. Atos capítulo 1, versículo de número 14. Diz assim. Atos 1, 14. Tem que passar, não adianta, as páginas são muito grudadinhas. Todos estes, ele está falando dos discípulos de Jerusalém, todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Perseveravam unânimes em oração. Todos oravam. O que mais a gente põe, né, no WhatsApp, quando alguém pede uma oração, é aquela mãozinha fazendo assim. Tá? Mas esta mãozinha fazendo assim, esse ícone, né, esse símbolo, ele não quer dizer que eu orei. É um símbolo de uma promessa. Vou orar. O que eu faço? Toda vez que eu ponho a mãozinha, imediatamente eu faço a oração. Porque se nós deixarmos para orar, diga a verdade, se nós deixarmos para orar lá na frente, nós não vamos orar. Nós esquecemos. Então, queridos, isso não quer dizer que eu orei, mas que eu estou prometendo orar. Imediatamente, depois que colocar a mãozinha ali, né? Ore. Ore. Aí você não corre o risco de esquecer. São tantas coisas que tem no dia a dia, não é verdade? Nós acabamos esquecendo, mas ore. E aqui fala que eles perseveravam na oração. Capítulo 2, versículo 42, que narra consequências, né, as consequências do Espírito Santo ter feito Pedro pregar, e Pedro pregou, e 3.000 pessoas se converteram, né, no capítulo 2, naquele momento especial do Espírito Santo que mostrou-se dentro dos discípulos, aparece como que a igreja vivia. Ele diz assim, 2:42 de Atos, e perseveravam na doutrina. Nós temos muitos problemas porque as pessoas, elas acabam, ao invés de amar a sua igreja, a sua denominação, elas ficam pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho acolá, um pouquinho dos outros lugares e faz uma salada na sua cabeça. Existem muitos vídeos bons, existem muitos vídeos que desconstroem a firmeza na fé e falam coisas contrárias às Escrituras. Cânticos, hinos, todos eles nós precisamos comparar o que eles estão falando com o que está escrito. Porque nem hinos, nem cânticos, nem revistas, nem pastores são inspirados pelo Espírito Santo. Inspirados foram os que escreveram as Escrituras. Por isso, tudo que nós ouvirmos, inclusive o que eu falo, tudo que nós ouvirmos, tudo que nós lermos, tudo que nós formos cantar, compare com as Escrituras. Porque Deus não nos terá por inocentes se cantarmos, se lermos, se praticarmos aquilo que é contrário às Escrituras. Ele não nos terá por inocentes. Eu não sabia. A Bíblia está na mão de todo mundo. Todos nós temos Bíblia. Né? É como o Diário Oficial da União. Ninguém lê o Diário Oficial da União, mas toda a nossa vida está ali. Tudo que temos que praticar está ali. Ninguém lê, a não ser os advogados, leem o Código Penal. Mas nós que não lemos, seremos julgados pelo Código Penal. E é a mesma coisa com as Escrituras. Depois, qualquer dia, nós vamos fazer um estudo sobre isso, que as Escrituras estarão falando contra nós. Mas texto, mais um, que é o texto de ainda Atos, capítulo 13, versículo 43. Capítulo 13, versículo 43. Ele diz assim: despedida a sinagoga, né,
Paulo estava saindo de Antioquia, despedido da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos, pessoas que passaram de uma nacionalidade, de uma religião para outra, seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Continuar continuando é a palavra perseverança. Perseverar na graça. Tanto no conhecimento dos detalhes da graça, quanto perseverar que a graça nos deu a salvação. E a graça foi nos dada por um Deus todo-poderoso. Vamos orar. Deus amado, nós agradecemos porque o Senhor é muito maior, o Senhor é infinitamente maior, eternamente maior, o Senhor é o Pai da eternidade que esse vírus. Sabemos que temos que ter precaução e cuidar do santuário do Espírito, que é o nosso corpo. Mas sabemos que o Senhor é maior que tudo isso. Queremos, Senhor, rogar que todos os teus filhos possam compreender esta verdade, todos os teus filhos vivam esta verdade e possam, ó Deus, ter na perseverança o exercício do crescimento da fé. É o que nós oramos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe ricamente cada um de vocês que viram esse vídeo.